Olá! Dando continuidade, às nossas aulas de primeiros socorros, novamente vou me apresentar. Meu nome é Elis Salles Guerra e nós vamos finalizar aqui essa aulinha de primeiros socorros para vocês. A crise convulsiva, A convulsão é um distúrbio que se caracteriza pela contratura muscular involuntária por parte do corpo ou o corpo todo, provocada por aumento excessivo de atividade elétrica em determinadas áreas cerebrais. Então, as convulsões elas podem ser divididas em dois tipos: as parciais ou focais, quando apenas uma parte do hemisfério cerebral é atingida por uma descarga de impulsos elétricos desorganizados, e as generalizadas, quando os dois hemisférios cerebrais são afetados por essas atividades elétricas. As causas mais frequentes, das crises convulsivas é a febre alta em crianças com menos de 5 anos, doenças como meningites, encefalites, o tétano, os tumores cerebrais, a infecção pelo HIV, a epilepsia, os traumas cranianos, a abstinência após o uso prolongado de álcool e de outras drogas, o efeito colateral de alguns medicamentos. Os distúrbios metabólicos, como hipoglicemia, diabetes e insuficiência renal, e a falta de oxigenação no cérebro também pode causar essas crises convulsivas. E os sinais e sintomas, de uma pessoa vítima disso: inconsciência, a queda abrupta da vítima, a salivação abundante e vômito, a contração brusca e involuntária dos movimentos, dos músculos, enrijecimento da mandíbula, travando, os dentes, relaxamento dos esfíncteres, normalmente a pessoa evacua e urina, e o esquecimento. Então, o que nós vamos poder fazer para uma pessoa que está tendo uma crise convulsiva, Nós vamos deitar, virar o paciente para o lado, afrouxar roupas apertadas, tirar relógio, pulseiras, proteger a cabeça e, se tiver óculos, tire os óculos da vítima. E de forma alguma nós podemos colocar a mão para tirar alguma coisa da boca por causa daquela contratura, muscular da mandíbula. E a gente cronometra o tempo de convulsão com um relógio. Não tente conter o paciente, à força, porque não vai resolver de nada. E a gente deve ligar imediatamente ao 192 e pedir ajuda. Observação importante da convulsão é de que ela não é um sinônimo de epilepsia. Epilepsia é uma doença específica que predispõe a pessoa a ter convulsões, mesmo na ausência de problemas como a febre alta, pancadas na cabeça, os derrames, os tumores cerebrais. Então, passando para outra situação de socorro, nós vamos para a parada cardiorrespiratória. E esta é uma interrupção súbita, brusca da circulação sistêmica e da respiração, com grave repercussão sobre o sistema nervoso central. A RSP, que é a ressuscitação cardiopulmonar, é uma técnica que foi desenvolvida para restaurar artificialmente esse fluxo sanguíneo através do coração e promover essas trocas gasosas dos pulmões. E isso é alcançado pela compressão do tórax e insuflação de ar para dentro dos pulmões. O diagnóstico da PCR é simples e básico. A pessoa está inconsciente, apneica ou com esforço respiratório e tem ausência de pulso em grandes artérias, que é a que a gente vai principalmente localizar, que é a carótida aqui do lado da traqueia. Então, a cadeia de sobrevivência, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos ter que ter o reconhecimento imediato da PCR, e acionamento do serviço de emergência e urgência. Começar, com a RSCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar, com ênfase
nas compressões torácicas. E a partir daí, né, da desfibrilação, já é uma parte do suporte avançado de vida. Abordagem e avaliação primária. Primeiramente, nós vamos checar a circulação, depois abrir as vias aéreas, depois boa ventilação e desfibrilação. Então, nós vamos seguir esse fluxo aí, CABD. A circulação, como eu falei, nós vamos checar pulso na artéria carótida, né? Ao lado ali da traqueia, essa parte aqui. Se não houver pulso, a gente já passa para as compressões torácicas, né? Fazendo 30 compressões para cada 2 ventilações na velocidade de 100 compressões por minuto. Posicionar as mãos sobre o externo, né? Na linha mamilar, 2 centímetros acima do apêndice xifoide. Os braços eles devem permanecer estendidos e durante os movimentos formando um ângulo de 90 graus. Fazendo dessa forma. Não devemos de forma alguma encolher, né, os cotovelos. Nós devemos ficar com os braços estendidos e jogando a nossa força do corpo em cima do paciente, né? Aqui, o apêndice xifoide, 2 dedos acima, na linha mamilar, a gente começa a fazer essas compressões aí. Então, ao completar 30 compressões, nós vamos iniciar as ventilações com ambu ou com a máscara com filtro em uma proporção de 30 compressões torácicas para duas ventilações. Então, essa parte aqui já é de abrir as vias aéreas, né? E começar a boa ventilação. Então, cada ventilação deve durar no máximo 1 segundo e ser capaz de elevar o tórax do paciente. Em pacientes com via aérea definitiva, né, que é a traqueostomia, a relação entre compressões torácicas e ventilações passa a ser ao menos 100 compressões por minuto e uma ventilação a cada 6 ou 8 segundos. Então, nós vamos abrir as vias aéreas e depois fazer a boa ventilação com a ambu ou com a máscara ventilatória, de acordo com o que você tiver aí nessa situação de emergência. Então, nós vamos começar a falar agora sobre intoxicação aguda, né? No Brasil, como na maioria dos países, o principal agente tóxico, né, são os medicamentos. Aproximadamente 28% dos casos de intoxicação humana registrados. E os principais deles são os benzodiazepínicos, os antigripais, os antidepressivos, anti-inflamatórios, são as causas mais comuns no nosso país, né? Então, primeiro de tudo, nós vamos reconhecer uma intoxicação, né? Depois que reconhecer que é uma intoxicação, nós vamos identificar qual tóxico que é e avaliar sobre o risco da intoxicação, né? Porque cada uma vai ter um risco diferente. Então, os benzodiazepínicos, né? Que são sedativos, hipnóticos, anticonvulsivantes, ansiolíticos, entre outros aí. Os exemplos são os diazepam, os bromazepam, o lorazepam e estes outros aí, vários outros. Então, os efeitos clínicos de uma pessoa que está tendo essa intoxicação aguda, né? Sonolência, letargia, sedação, ataxia, confusão mental, dificuldade de fala, hipotonia, hiporreflexia e amnésia. O ritmo e a frequência cardíaca, diâmetro e reflexo pupilar permanecem normais na ausência de hipóxia, que é o baixo teor de oxigênio nos tecidos orgânicos. Os primeiros cuidados que a gente vai poder fazer é chamar por ajuda o SAMU 192 ou o Bombeiro 193. Nós vamos dar assistência respiratória a essa vítima e fazer a manutenção dos sinais vitais. Os antidepressivos tricíclicos, eles são utilizados no tratamento da depressão e de outros transtornos psíquicos. E os principais agentes é a amitriptilina e imipramina.
Esses antidepressivos, ele tem uma fase 1, né, que é de 12 a 24 horas de intoxicação, que a pessoa vai ter excitação, delírios, alucinações, hipertermia, mioclonias, convulsões tocnicônicas e distonias. Na fase 2, que é de 24 a 72 horas, a pessoa pode ter coma, pode entrar em coma, depressão respiratória, hipóxia, hiporreflexia, hipotemia e hipotensão. E na fase 3, que é acima, né, de 72 horas de intoxicação, o retorno ao quadro de agitação, os delírios e a marcada síndrome anticolinérgica. Os cuidados que nós vamos ter com essa pessoa é chamar por ajuda, chama o SAMU 192 ou bombeiro 193 e o controle da manutenção desses sinais vitais. Os antidepressivos IRSS, que é a fluoxetina, paroxetina, né, e entre outros, o citalopram. Os sinais da intoxicação desses antidepressivos são sonolência, náuseas, vômitos, taquicardia, hipertensão, tremores, depressão do nível de consciência, crises epiléticas, sinais anticolinérgicos, né, hipertermia e alterações também no ECG. Os cuidados são os mesmos, chamar por ajuda e controlar e manter os sinais vitais. A carbamazepina é um antipilético oral de estrutura semelhante aos antidepressivos tricíclicos, frequentemente envolvidos em tentativas de suicídio. Essa intoxicação geralmente leve ou moderada tem raros casos de óbitos, exceto se associado a outros agentes depressivos do sistema nervoso central. Os sinais e sintomas, né, predominantemente da intoxicação aguda para essa carbamazepina é sonolência, confusão mental, ataxia, movimentos coreiformes, nistagmo, né, que são os movimentos oculares oscilatórios, e convulsões e coma em altas dosagens dessa medicação. Oscilação também do nível de consciências e sinais anticolinérgicos, taquicardia, o prolongamento de intervalo QT, o retardo na condução e no bloqueio atrioventricular. Os cuidados são os mesmos também. Salicilatos, que são utilizados como analgésico e anti-inflamatório, conhecidos como AS, aspirina, lidol, buferin, né? Então, a intoxicação leve, né, desses salicilatos são as náuseas, os vômitos, a epigastralgia, o zumbido e o rubor. E na moderada, de 65 a 90 mg por decilitro, é hipertermia, hiperventilação, sudorese, cefaleia, ansiedade, surdez, vertigem, irritabilidade e tremores. E acidose metabólica precoces em crianças menores de 4 anos, alcalose respiratória em adultos e crianças maiores, acidose metabólica compensada em adultos, alterações bioquímicas leves ou moderadas também. Na severa, que é de 90 a 120 mg por decilitro, as alterações bioquímicas graves, como hipo ou hiperglicemia, TP, ureia e creatinina séricas, hipocalemia, hipo ou hipernatremia, o sistema nervoso central, a confusão, a sonolência, o delírio, as confusões e coma, insuficiência renal, hepática, edema pulmonar, choque e chega até a óbito. Os primeiros cuidados também são os mesmos, né? Chamar por ajuda e controle e manutenção dos sinais vitais. Os sais de ferro são para tratamentos de anemia, é um complemento nutricional no período pré-natal e suplemento vitamínico no uso diário também. A primeira fase, logo após a ingestão, né, vão acontecer vômitos e diarreias, frequentemente sanguinolentos, as perdas intensas de fluidos e sangue no tubo gastrointestinal podem resultar em choque,
insuficiência renal aguda e chegar a óbito também. Os cuidados também são os mesmos. O antihistamínico H1, né, que é o Allergon, o Naldecon, o Dramin, o Fernegan, normalmente a intoxicação vai acontecer uma depressão do sistema nervoso central, que é a sonolência, o torpor e coma também entra em coma, os distúrbios anticolinérgicos e insuficiência respiratória também. No histamínico H2 são usados no tratamento de afecções gástricas e os nomes comerciais são cimetidina e ranitidina. E a clínica dele, né, os sinais de intoxicação dele vão ser distúrbios neuropsíquicos e cardiovasculares. Então, nesses casos, nós vamos dar os cuidados respiratórios também e, se precisar, cardiotorácicos também. Os descongestionantes nasais, chamados de narizina, sorine, sorinal, suspirine, o rinossoro também. A clínica dele, os sinais, né, são caracterizados por náusea, vômito, cefaleia, rubor de pele, sudorese, irritabilidade, inquietude e aumento da pressão arterial, depressão do sistema nervoso central, nos casos graves, e quadros de hipersensibilidade em lactantes. Antigripais de amplo uso popular para tratamento de resfriados, o nome comercial é Benegripe, Corestidina D, Naldecon, Descon, e os sinais de intoxicação aguda dele vão ser alucinações, sonolência, cefaleia, tontura, vômitos, taquicardia, hipertensão arterial, né, ataque cardíaco, alucinação e a confusão mental. Os primeiros cuidados também vão ser os mesmos. Lembrando, gente, que as intoxicações agudas elas são tratadas no ambiente hospitalar, né? Então, o que a gente pode fazer é só chamar por ajuda e estar mantendo ali aqueles sinais vitais. E caso aconteça uma parada cardiorrespiratória devido a isso, fazer, né, os procedimentos adequados para a parada cardiorrespiratória. Então, as medidas preventivas para não acontecer essas intoxicações agudas, né? Então, a gente não deve nunca deixar de ler o rótulo ou a bula antes de usar qualquer medicamento. Não dar medicamento no escuro para que não haja trocas perigosas. Não utilize medicamentos sem receita médica. Mantenha os medicamentos nas embalagens originais. E o descarte de medicamentos vencidos. Não guarde restos de medicamentos. Então, aqui novamente eu coloquei o fluxo de atendimento. Esse fluxo ele vai estar sendo explicado, né, fazendo um treinamento com vocês para vocês estarem entendendo mais. E eu já havia falado, então só coloquei aqui porque são casos também de que, se acontecer isso, a gente tem que seguir esse fluxo. Muito obrigada, espero que tenha contribuído de alguma forma para o conhecimento de vocês e espero que vocês possam colocar em prática. Muito obrigada.